Fala aí galera da Tranquilidade, sou o matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais a respeito de conjuntos. Matematicamente falando, conjunto não tem uma definição formal fechada, mas pode-se tentar entender a ideia de conjunto como um grupo, uma lista ou uma coleção de coisas que apresentem características similares. Por exemplo, uma lista de compra de supermercado, as cores dos lápis de cores da sua caixinha de lápis de cor, o seu próprio grupo de amigos, o conjunto dos estados de uma região de um determinado país. Então, todos esses exemplos nos dão a ideia de conjunto. Então, vamos tentar agora fazer uma definição formal de conjunto. Então, esse conjunto, de uma forma geral, será nomeado, representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Aqui estamos destacando como conjunto A, mas pode ser qualquer letra maiúscula, B, C, J, M, X, tá? Então, no nosso exemplo aqui, A é definido como o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Caso eu pergunte a um de vocês quais as cores da bandeira do Brasil, certamente vocês me responderão verde, amarelo, azul e branco. Mas essas cores, verde, amarelo, azul e branco, nesse caso aqui, é de uma forma mais direta. Quando se pergunta, vocês vão responder dessa forma. Então, vocês vão falar as palavras verde, amarelo, azul e branco. Mas na hora que vocês tiverem que realmente definir quem são as cores da bandeira do Brasil, você vai ter que fazer análise, nesse caso aqui, palavra por palavra. Então, vocês vão ver que a palavra verde é uma cor da bandeira do Brasil. Assim como a palavra amarelo também é uma cor da bandeira do Brasil. Assim como a palavra azul também é uma cor da bandeira do Brasil. A palavra E não é cor da bandeira do Brasil. E a palavra branco é uma cor da bandeira do Brasil. Então, vamos ver agora como a gente pode representar essas cores aqui dentro do conjunto. Cada uma dessas cores aqui será definida como elemento do conjunto. Então, nesse caso, verde é um elemento do conjunto A. Amarelo é um elemento do conjunto A. Azul é um elemento do conjunto A. A palavra E não é elemento do conjunto A, já que não é uma cor da bandeira do Brasil. E a palavra branco também, nesse caso aqui, será um elemento do conjunto A. Então, uma forma da gente fazer a representação desses elementos dentro do conjunto. Primeiro, colocando-se esses elementos dentro de chaves. E cada um dos elementos separados por vírgula. Então, conjunto A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Igual abre chaves. Coloca-se cada um dos elementos, que fazem parte desse conjunto. Então, verde, vírgula, amarelo, vírgula, azul, vírgula, branco. A palavra E não vai entrar, porque o que só pode entrar aqui, esses elementos, obrigatoriamente tem que ser o quê? Cores da bandeira do Brasil. Verde, amarelo, azul, branco. Então, uma primeira representação descritiva dos elementos do conjunto será colocá-lo entre chaves, separados por vírgula. Uma outra forma também de descrever esses elementos do conjunto é por um desenho muito conhecido, matematicamente falando, chamado de diagrama de Venn Euler, ou até popularmente conhecido como diagrama apenas de Venn. Tá? Mas o nome formal, diagrama de Venn Euler ou diagrama de Venn. Geralmente ele tem um formato circular. Então colocamos aqui o nome do conjunto, conjunto A, que foi definido como o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Então, os elementos verde, amarelo, azul, branco serão dispostos dentro do diagrama. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Roxo, vermelho, são cores da bandeira do Brasil? A resposta é não. Então, para você poder fazer essa representação dessas cores que não são cores da bandeira do Brasil no diagrama de Venn Euler, você vai colocar, olha, na parte externa, na parte de fora. Então, são duas formas de representar os elementos do conjunto. A notação de propriedade, que a gente vai ver mais adiante, a gente precisa primeiro ter o
o conceito de relação de pertinência, que será estudado mais adiante. Tá? Então, novamente, o conjunto ele é nomeado, caracterizado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aqui a gente está vendo duas formas de representar os elementos do conjunto. Primeiro, os seus elementos entre chaves, separados, elemento a elemento por vírgulas, e também a representação pelo diagrama de Venn, ou diagrama de Venn-Euler. Então, coloca seus elementos dentro do diagrama. Os valores que não forem elementos desse mesmo conjunto, você destaca na parte externa, na parte de fora do diagrama. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!